dia, pessoal! Meu nome é Marcela da Silva Carniel, sou professora de Ciências Biológicas e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão de educação ambiental. Mais precisamente, vamos falar sobre ecossistema e desequilíbrio ecológico. Primeiramente, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre o que é meio ambiente, o que é educação ambiental, para a gente começar a entrar no clima do assunto. A gente sabe que muitas pessoas falam sobre a questão de meio ambiente e educação ambiental. Até porque se nós formos pegar um jornal para ver uma notícia, se a gente for assistir TV, for procurar qualquer meio de notícia, sempre vai ter alguma coisa falando sobre educação ambiental ou meio ambiente. Mas aí vai uma perguntinha para vocês. Alguém sabe o que significa falar sobre meio ambiente, falar sobre educação ambiental? Bom, quando a gente fala sobre meio ambiente e educação ambiental, nós estamos falando sobre a nossa sobrevivência. Porque nós não precisamos de luz para sobreviver? A gente não precisa de água? A gente não precisa das árvores que produzem o oxigênio? Nós precisamos desses fatores bióticos e abióticos para a gente sobreviver. Além disso, tem outra questão. Quando a gente trabalha com educação ambiental, nós criamos mecanismos de economizar e propor uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Só que muitas pessoas não relacionam isso. Mas vamos seguindo. Agora eu quero fazer com que vocês comecem a lembrar um conceito. Ecossistema. Para a gente começar a nossa aula e entender realmente essa questão de desequilíbrio ecológico, a gente precisa primeiramente saber o que é ecossistema. Ecossistema, ele inclui os seres vivos e o ambiente, suas características físicas e químicas, e ele trabalha com a inter-relação desses fatores. Então, tudo isso junto e misturado forma um ecossistema. Toda essa interação entre meio ambiente, os seres vivos, os fatores físicos e químicos forma o nosso ecossistema. Bom, agora a gente precisa saber um pouquinho a qualidade de ecossistema. O que determina a qualidade de um ecossistema? O que determina isso é o equilíbrio entre os seus elementos, o equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente. Isso faz com que o ecossistema ele esteja em equilíbrio, ele tem uma harmonia. Agora, quando o ecossistema começa a perder essa harmonia entre os seus fatores, eles começam a desaparecer, que é o que está acontecendo. Tá, mas como que o ecossistema perde essa harmonia? Ele perde essa harmonia com pequenas alterações nos seus fatores físicos. Por exemplo, se eu tiver uma modificação na temperatura, na água, na poluição, tudo isso vai acarretar essa perda de harmonia no ecossistema. Os impactos ambientais causados pelos seres humanos também são os principais fatores que fazem com que o ecossistema perca essa harmonia e comece a desaparecer. Por exemplo, poluição, desmatamento, queimadas, tráficos de animais. Esses fatores fazem com que o ecossistema comece a funcionar de uma maneira errada. Como isso? Cada vez mais as pessoas percebem que elas fazem parte de uma imensa cadeia de vida. Quando a gente ameaça algumas das vidas que estão nessa cadeia, nós estamos ameaçando a nós mesmos. Em todas as relações ecológicas, existem aquelas espécies que são mais resistentes e aquelas espécies que são mais sensíveis às alterações do meio. Em alguns casos, são os próprios seres vivos que causam esse desequilíbrio no meio ambiente. Tá, mas como assim os próprios seres vivos causam esse desequilíbrio no meio ambiente? Vamos pegar aqui um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, nós temos muita incidência de micos ou saguis. Esses saguis, eles não são uma espécie nativa do Rio de Janeiro. Eles são uma espécie nativa lá do Nordeste do Brasil. Então, o que acontece? Como que eles foram parar no Rio de Janeiro? Através do tráfico de animais. Quando eles chegaram lá no Rio de Janeiro, eles passaram a ser uma espécie exótica, que ele não era nativa daquela região. E o que aconteceu? Essa espécie exótica, ela se sobressaiu sobre algumas espécies. Ela se tornou mais resistente naquele ambiente.
esse mico-leão, esse mico ou sagui, ele acabou acarretando o impacto ambiental nessa região. Por quê? Ele tem como característica na alimentação dele ser onívoro, então ele se alimenta de plantas, de carne, de frutas, de vegetais e de ovos de outras aves. E isso fez com que algumas aves daquela região começassem a ser ameaçada, porque ele se alimentava de alguns ovos específicos, então fez com que algumas aves começassem a ficar ameaçadas. Outra coisa, eles, por serem animais que não têm medo do ser humano, eles chegam muito perto do ser humano, o ser humano consegue alimentar esses animais. Então, vou no parque, não é só um adulto, uma criança pode chegar, dar um biscoito, dar um pão, dar um salgado. E o que aconteceu? Lá no Nordeste do Brasil, esses animais, eles se reproduzem de 2 a 3 vezes por ano. Olha só, com a influência do homem, com uma atitude que parece pequena do homem de alimentar esse animal, houve uma mudança no organismo desse animal. E agora, no Rio de Janeiro, ele consegue se reproduzir de 6 a 8 vezes por ano. O que isso quer dizer? Ele vai aumentar a população rápido, ele não é uma espécie nativa dali, o que vai acontecer? Essa espécie que chegou agora, que é do sagui, pode se sobressair sobre alguma espécie que já está ali. E o que acontece? Essa espécie pode começar a entrar em extinção, a ficar ameaçada. E a espécie dele só aumenta, porque ele conseguiu desenvolver um mecanismo para se reproduzir mais rápido. Além disso, eles também transmitem doenças. E como as pessoas conseguem chegar muito perto deles, elas podem ser mordidas, arranhadas, alguma coisa, e por consequência ser contaminada por algum tipo de doença. Então, o mico ou sagui, sim, nós podemos falar que ele causa impacto ambiental nessa região. Outro exemplo clássico da ação do homem em relação ao desequilíbrio ecológico. Bom, a gente sabe que com todo esse problema que a dengue está causando hoje no Brasil, qualquer pessoa sabe sobre o fumacê. Só que elas não sabem o que o fumacê pode causar. O fumacê ele não mata apenas o mosquito da dengue. Ele pode matar sapo, borboletas, pássaros. Se ele pode matar todos esses animais, ele está causando um desequilíbrio ecológico. Ele está causando esse desequilíbrio. Consequentemente, esse ecossistema pode começar a ficar com defasagem e pode até vir a desaparecer, que é o que está acontecendo. Bom, então eu espero que com essa aula vocês consigam ter percebido que às vezes o homem, mesmo sem pensar, alguma atitude que ele está fazendo acarreta o desequilíbrio ecológico, acarreta algum problema. Então, com a educação ambiental, a gente consegue ir modificando essas coisas. Beleza? Agora eu vou deixar para vocês uma tarefinha. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão montar um mapa conceitual ilustrando de que maneira você contribui para o equilíbrio ecológico no seu dia a dia. Eu vou mandar um artigo para subsidiar a produção desse mapa conceitual. Espero que vocês tenham gostado da aula.